Olá, estamos começando mais uma reflexão bíblica e queremos hoje tratar de um assunto muito pertinente nesses dias. Para isso, eu vou compartilhar com você a minha tela, né, e que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido, e que assim seja. As armas, o que quero trabalhar nessa reflexão, as armas contra a ansiedade. Né? Temos vivido tempos difíceis e a pergunta que temos é essa: você é ansioso? Ou você, de alguma maneira, tem passado por isso, tem sofrido alguma coisa com relação à ansiedade? Então, é sobre esse assunto que queremos lidar. Mas antes aqui de entrarmos nesse assunto, né, vamos orar e falar com o nosso Deus para que Ele nos ajude a compreender essas coisas que a Tua palavra nos fala. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos agora por o dia que o Senhor acrescenta nas nossas vidas e pedimos a sua direção sobre esse tema, que o Senhor possa abençoar o coração de cada um que está ouvindo, vendo esse vídeo, e que as orientações que vêm da sua palavra sejam orientações verdadeiras para o nosso coração. Aquieta o nosso coração, Senhor. Dá-nos da sua paz nesses tempos de turbulência, Senhor. Vem e fortalece a nossa vida, o nosso coração, no teu caminho, na tua vontade. Vem, Senhor, falar conosco e queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, o que você pode ver, né, nós temos Filipenses 4:6, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Isso é Paulo falando, meus irmãos. Paulo passou por uma infinidade de problemas, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, Paulo está trazendo uma mensagem para nós aqui, que não devemos andar ansiosos. Mas se por acaso temos alguma ansiedade, de alguma maneira, ou por alguma coisa, né, nós devemos apresentar a Deus em oração, súplicas e com ação de graças. Apresente os seus pedidos a Deus. Então, o que observo, né, quando fico ansioso por qualquer expectativa, o que fazer? Né? Nós, às vezes, na situação dessas turbulências, né, dessas tormentas que temos vivido nesses últimos tempos, tem nos levado a isso. Né? Muitas pessoas acabam falando que estamos vivendo a era da ansiedade, e tudo por conta dessas coisas. Mas a pergunta que vem aqui diante deste versículo é: quando eu fico ansioso por qualquer expectativa, o que fazer? Baseado nisso, eu tenho aqui algo muito interessante. E eu quero compartilhar com você o seguinte, outro versículo, né, que me diz alguma coisa assim, um pouco interessante para a gente observar. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. É Deus falando no livro de Isaías. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, nós temos a palavra do Senhor, né? E essa palavra que nós temos é uma palavra que vai trazer uma clareza para mim, porque eu preciso entender que o desejo do Senhor, né? O desejo do Senhor será cumprido. Para qualquer coisa que venha acontecer, o desejo dele sempre será cumprido. Então, veja só o que isso quer dizer. A melhor maneira de lidar com a ansiedade é buscar as promessas de Deus em sua palavra. Buscar as promessas. O versículo anterior nos traz uma promessa. Voltamos lá para ver. Olha, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus.
Uma forma de entender. E depois, quando vamos aqui para esse versículo aqui, que Deus fará cumprir tudo aquilo que é o propósito dele, pelo qual ele enviou a sua palavra. Eu tenho a Bíblia, você tem a Bíblia. Então, vamos buscar a maneira de lidarmos com a ansiedade, é buscar as promessas de Deus em sua palavra. Vamos caminhar nesse sentido, né? Entendendo um pouquinho essas coisas, né? 2 Coríntios 12:9, temos ali escrito: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando ele diz assim aqui, mas ele me disse, ele está dizendo, Deus disse para ele. E depois ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então aí Paulo ele vai se gloriar ainda mais alegremente nas fraquezas, porque para que o poder de Cristo possa repousar sobre ele. Então que você possa compreender, entender, já se sentiu impotente e fraco para fazer algumas coisas, você já passou por isso, já passou por alguma situação de achar que você não consegue dar conta das suas tarefas, que você é muito fraco, já passou por uma situação dessa, então a palavra que nós temos aqui é essa, né? Novamente uma promessa de Deus para a sua vida. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que você possa realmente entender isso e compreender isso, né? Porque isso é tremendo diante de Deus. Observe isso, é mais uma promessa para que o Senhor possa fazer as coisas e na sua vida. Nós precisamos entender o nosso relacionamento com Ele nessa situação. Assim, ainda, né, temos quando você tem que tomar uma decisão, você precisa decidir alguma coisa, você fica ansioso em que decidir, fazer assim ou fazer de outra maneira, como eu posso fazer isso? Né? Então, temos um versículo que diz, Salmo 32:8, que diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. É muito maravilhoso ver isso, né? Novamente, uma promessa de Deus, uma promessa, meus irmãos, que Ele vai nos instruir, nos ensinar o caminho que nós devemos seguir e aconselharei e cuidarei de você. Então, novamente, uma promessa de Deus para que eu possa batalhar contra a ansiedade. São as armas que nós encontramos na Bíblia. Essas armas nos ajudam a enfrentar, né? Você já teve que enfrentar algum adversário, ou ficou com medo, ou alguém que está agindo contra você e que está se levantando contra você, já teve que passar por isso? Já passou por uma situação assim? Veja o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala para você numa situação dessa, em que a ansiedade vem muito forte por causa do medo. Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, novamente eu tenho uma promessa, meu irmão. Se Deus é por nós, como a palavra dele fala, quem é que será contra nós? Novamente uma promessa de Deus que poderá, né, se opor contra Deus. Quem poderá se opor, né, contra Deus? E essa é a nossa lida, a nossa vida diante de tantas coisas que temos que enfrentar. Por conta destas coisas, nós ficamos ansiosos. Agora, tem outra questão aqui, ó. Quando você não consegue prover o bem-estar daqueles que ama, o que fazer? Você já passou por esse desespero, por esse sufoco de precisar fazer as coisas
coisas, e Deus, você sentir que Deus está longe e que não atende você, essas coisas todas, e por causa disso você fica ansioso, veja o que a Bíblia diz. Em Mateus 7:11, nós temos escrito lá assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, né, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Então, se nós, a comparação que Jesus está fazendo é a seguinte: se eu e você, que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu? Ele dará coisas boas àqueles que pedirem a Ele. Novamente, uma promessa de Deus: faça o seu pedido ao Pai. Porque se baseia, ore a palavra, aquilo que está escrito, e você vai entender aquilo que o Senhor tem para você hoje, uma promessa que vai ajudar você a vencer a sua ansiedade. Ainda tem outro questionamento, outra pergunta: você atribui o seu sofrimento ao fato de ter se convertido e está difícil ser equilibrado? Como a gente pode entender isso? Né? Muitas pessoas dizem que se converteram e depois que se converteram, muita luta na vida, luta. O que a palavra me diz a esse respeito, né? E essas lutas me levam ao estado de ansiedade, de querer saber se as coisas vão dar certo ou não. Então, o que eu posso entender? Está difícil ser equilibrado, ser uma pessoa equilibrada? Veja o que a Bíblia diz. Marcos 10, 29 a 30, respondeu Jesus. É Jesus que está dizendo: digo a verdade, ninguém que venha, ou que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Você deixou coisas lá para trás na sua vida, você deixou muitas coisas lá. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, vem agora o versículo 30, que vai completar a mensagem, que diz o quê? Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. É claro que nós sempre vamos entender que seremos perseguidos por todas as coisas, e na era futura e na vida eterna. Você vai receber o quê? 100 vezes mais. Esta é a promessa, uma nova promessa de Deus para a sua vida. Você deixou tudo por causa do Evangelho? Fique em paz, meu irmão, porque você tem a promessa que você vai receber 100 vezes mais aquilo que você deixou para trás. Então, veja lá, né? Quando você ou alguém que ama fica doente, o que fazer? Você já entrou nesse desespero, nessa ansiedade, sem saber o que fazer por conta disso? Veja o que a Bíblia fala nesse assunto. Salmo 34, 19 e 20. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ouviu, meu irmão? O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Olha que promessa, né? De novo, uma promessa. Então, se você está enfrentando uma ansiedade que é por causa de você ou de alguém que você ama, que ficou doente, que está em dificuldades, sem saber o que fazer, a Bíblia nos orienta. Ore a palavra com base nesta promessa. Leia o versículo e ore a palavra com base nesta promessa. E você verá que Deus é soberano, Ele é o Deus que protege, é o Senhor que livra de todas as adversidades. Então, é uma questão muito interessante para continuarmos compreendendo. Romanos 5, 3 a 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha, a maneira que Deus usa para ensinar você e a mim é uma coisa chamada a escola de sofrimento. E a escola de sofrimento vem com as tribulações que nós enfrentamos na nossa vida. E essas tribulações, né, nós sabemos que a tribulação vai produzir, segundo esse versículo, a tribulação vai produzir perseverança. Ou seja, eu vou perseverar. A tribulação é um meio que Deus usa para nos fortalecer e produzir perseverança. Ele faz a gente passar pelo estreito, pela dificuldade e por todas essas coisas. Ele presente junto com a gente e nós entendendo aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele quer que aconteça na nossa vida. Ele quer nos fortalecer, ele quer produzir perseverança. Como nós vimos aqui o versículo 3, vamos ver os que vêm por diante, que é o 4 e o 5. O versículo 4 diz assim: a perseverança que você adquiriu por causa da tribulação, um caráter aprovado, você acaba tendo uma nova conduta de vida, deixando as coisas erradas de lado e andando do jeito que Deus quer. E esse caráter, o caráter aprovado, ele vai proporcionar na sua vida esperança. Isso que diz esse texto que nós estamos lidando, né? A esperança vence a ansiedade, porque se você espera em Deus, mais uma promessa de Deus, né? Se você espera em Deus, então você vai ficar tranquilo porque tem esperança. Agora veja só, e a esperança, né? O versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque se você tem esperança em Deus, você não será decepcionado, porque ele derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ele nos concedeu, você tem a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Veja o que devemos olhar e, mediante esses versículos, que postura eu devo ter, né? Confie em Deus, confie em Deus. Ele não o decepcionará, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, eu tenho essa pergunta para você. O Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo está aí dentro de você? Então confie em Deus, porque ele não te decepcionará. E isso passa a acontecer na nossa vida. Então a pergunta que tenho: você está ansioso ou você continua ansioso com essas coisas todas que nós vimos aqui? Então, eu convido você a rever esse vídeo passo a passo, a ler versículo por versículo e a meditar e a orar a palavra. Orar a palavra é ler o versículo e colocar a sua oração em cima e de acordo com cada versículo. Aprenda a fazer isso, porque você está orando aquilo que é a palavra de Deus. E assim as coisas, então, deverão acontecer na sua vida. Então, veja lá, busque a Deus e se libertará da ansiedade. Essa é a palavra. Busque a Deus e ele vai te dar paz e tranquilidade. No lugar de ansiedade, você terá esperança. Esperança que Deus virá e te socorrerá no momento que você necessita. Assim, então, vamos concluir esse tempo com uma oração. Vamos falar ao nosso Deus que nos ajude nisso e que ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa reflexão que fizemos. Pedimos a tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor. Vivemos num mundo de tormenta, Senhor, um mundo em que as tempestades vêm sobre as nossas vidas de uma maneira muito poderosa. Mas também entendemos que a Bíblia nos mostra as armas contra tudo isso, que são as suas promessas que estão contidas na tua palavra, Senhor. Dá a direção a cada um desses que ouviram
estes versículos, esta reflexão, e que eles possam entender isso e que o Senhor os ajude, Senhor, a sair dessa situação de ansiedade e que o Senhor produza no coração de cada um, ao final desse exercício, a esperança daquele que tem a esperança no Senhor e que ele não fica ansioso porque ele confia no Senhor, porque ele orou a palavra juntamente com os versículos e as suas necessidades diante do Senhor. Deus de amor, Deus de poder, abençoa cada um, que eles possam meditar, refletir sobre tudo isso e que possam colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos, dando graça por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus o abençoe e que você possa aproveitar muito essa reflexão na sua vida e que depois você possa também testemunhar sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Até a nossa próxima. Deus o abençoe.